todas as vezes que nós mudávamos, ou éramos convidados para mudar, ou pensávamos, imaginávamos que para trabalharmos na implantação do reino de Deus, nós precisávamos mudar para construir a história que precisava ser construída, nós sentávamos e conversávamos. Quando os meninos eram pequenos, eu e Leonora fazíamos isso e compartilhávamos com os nossos pais. Nossos pais sempre participaram conosco desta visão. Sempre foram os nossos motivadores. Aqueles que oram por nós, aqueles que investem na nossa vida. Sempre, sempre. A despeito de não ter condição financeira de investir, mas eles têm oração, têm acompanhamento e têm a visão profética da implantação do reino de Deus. Então a gente conversava. Por exemplo, a última experiência nossa, que foi quando nós viemos para aqui. Nós havíamos deixado o pastorado da igreja de Fortaleza, estávamos deixando, era o último ano, e íamos trabalhar só com plantação de igreja, e começando lá do interior do Ceará, íamos estudar e íamos trabalhar com isso, com plantação de igreja. No entanto, recebemos um convite para vir conhecer a igreja de São Vicente, e essa é a razão por que estamos aqui. Os nossos filhos já estavam adultos, já estavam na faculdade. Adultos é força de expressão, mas estavam com 17, 18, 19 anos. Já estavam na faculdade. E nós sentamos com eles para conversar. Deixa eu dizer para vocês que Deus falou conosco através de um dos nossos filhos. Exatamente isso. A participação deles foi fundamental para compreendermos isso. Para conseguirmos discernir bem, porque estava meio distante ainda o caminho que nós devíamos tomar. Mas Deus falou conosco, com a família, através de um dos nossos filhos. A gente deve fazer isso. Não importa se seja questão de trabalho, se seja questão familiar, se seja questão de saúde, se sejam questões de compras que vamos fazer, ou de mudanças que vamos fazer de cidade. Mas tudo que acontece com a família cristã está dentro do projeto de Deus para construir o seu reino. A família é o agente principal na construção desse reino de Deus. Por isso a gente deve compartilhar. Não ficar imaginando que os nossos filhos não são capazes, que os nossos filhos não saberão fazer isso, eles não participarão disso. Pelo contrário. Eles são capazes e eles são preparados para isso. Então, inicialmente, a gente precisa ensinar para a família, ou aprender como família, das nossas origens. Se você prestar atenção na história do povo de Israel, é assim. Todas as vezes que a história era contada, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, começava a história a ser contada assim. A família falava sobre a origem. Você vai encontrar vários momentos da Bíblia, mas todas as vezes que a Bíblia fala dos acontecimentos, ela mostra que esse acontecimento está ligado ao fato de Deus ter colocado essa família para construir o seu reino. Como disse, começou com Abraão, passou por Isaac e Jacó, a multiplicação do povo na escravidão lá do Egito, a saída do Egito com sinais e maravilhas, a peregrinação pelo deserto, a entrada na terra prometida, a destruição das cidades dos inimigos, os reis, os desvios de Israel, os pecados de Israel, os erros de Israel, os cativeiros de Israel, mas as restaurações de Israel. Veja o cântico de Moisés, no capítulo 32 de Deuteronômio. Veja nos Salmos, os arrependimentos, as confissões, a compreensão. Veja a história de Neemias, capítulo 9. Veja o Salmo 105, 106, 136. Veja a oração de Daniel, capítulo 9. O discurso de Estevão em Atos 7. De Paulo em Atos 13. A Bíblia está recheada de modelos, de testemunhos, de fatos que aconteceram com as famílias que estavam andando na direção da implantação do reino de Deus. Mas a gente precisa falar da nossa história também. Contar como foi a nossa história. Porque é isso que Moisés faz. Moisés diz que a história de Abraão e de Isaac e de Jacó mudou a partir de José. José teve uma visão mais ampliada. José conseguiu discernir melhor. Ele era um filho. José era só filho. Dos mais novos. Mas era o homem que teve a visão, o jovem que tinha 17 anos ainda, que começou a ouvir o que Deus falava com ele através dos sonhos. Mas ele sabia onde chegaria isso e como isso devia chegar.
Então, conhecer a nossa família. Não tenha vergonha de falar dos problemas da sua família. Se são problemas muito complicados e constrangedores, Deus restaura o coração de quem está vivendo agora. Mas é preciso redirecionar a família agora para as questões particulares dela, para ter uma visão particular, além da visão geral que ela tem de Deus, ela precisa ter a visão particular específica de si mesma. De onde a família vem, o que a família está fazendo de prático para implantar o reino de Deus, onde ela vai chegar cumprindo essa obediência a Deus. Por isso que as manifestações de Deus no nosso meio, no meio da família, é o sinal. É o sinal. Se você olhar para os textos dos evangelistas sobre a grande comissão, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que todos esses textos que dão a comissão, ou que comissionam o povo, está exatamente mostrando a história do povo e está dizendo como será a nossa história se nós caminharmos com os nossos olhos fixos em Jesus, andando para implantar o reino de Deus. Reino de Deus é presença de Deus, é poder de Deus. E Deus, as coisas acontecem na nossa família conforme o poder de Deus que opera em nós. Então, quando eu falo de implantar o reino, eu estou falando de você, onde você estiver, Deus presente na sua vida vai se manifestar ali. Conhecer especificamente o meu papel, o papel da minha família na construção do reino de Deus. Cada família vai construir a sua história. Finalmente, eu preciso falar da missão. É a visão, é a história que a gente constrói e a visão, ou a missão. A missão quer dizer o seguinte: qual é o meu papel? Qual é a ordenança? O que que Deus está mandando eu fazer? Como é que eu tenho que discernir isso? Quais são os alvos? Quais são os assuntos que eu tenho que colocar na minha casa, que eu tenho que cultivar na minha família, que eu tenho que estender a todos os membros da família para que a família toda siga nessa direção? A missão é glorificar a Deus, não importa que contexto. Se você o faz como igreja, ou se você faz como família, se você faz como pessoa, como indivíduo, a missão é glorificar a Deus. Naquilo que eu faço, nas coisas que acontecem na minha vida, incluindo os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Nós precisamos incluir toda a família, os filhos, o sogro, a sogra, os parentes, toda a família extensa, não só a família nuclear, pai, mãe e filhos, e avós, mas toda a família extensa. É preciso sentar, conversar e dizer: nós precisamos estar abertos para sermos transformados, para sermos trazidos de volta. Se nós estamos fora da rota, Deus vai nos colocar na rota. E se for preciso transformar a vida sua para colocar você de volta na rota, Deus vai fazer isso, porque a sua missão é glorificar a Deus. A missão de meus filhos, onde eles estão morando, e o que eles estão fazendo, e as coisas que acontecem na vida deles, e como essas coisas acontecem, diz respeito à glória de Deus. Por isso que os evangelistas dizem que nós pecamos quando não damos glória a Deus, quando Deus age no nosso meio. Nós pecamos quando não damos glória a Deus, quando Deus age no nosso meio. Sabe aquela ideia de parceria? Sabe aquela ideia de coleguismo, de amizade? O meu filho hoje está se tornando meu colega de ministério, meu colega de trabalho no reino de Deus. É isso, é essa amizade, é esse coleguismo. A minha nora está indo no mesmo caminho, o meu genro também. Então, a gente tem que conseguir criar esse ambiente de confiança, de amizade, de coleguismo. Dizer: olha, nós estamos trabalhando para o mesmo Senhor, nós estamos andando na mesma direção, nós vamos chegar no mesmo lugar juntos, porque nós sabemos para onde nós vamos. Quando a gente muda de casa, as crianças pequenas querem saber por que a gente está mudando. Essa casa aqui é tão boa. Ele não sabe que é porque o aluguel está caro e a gente tem que pagar um aluguel mais barato. Ou ele não sabe porque essa casa aqui é boa, mas nós estamos indo para uma melhor. A
região que nós vamos morar é melhor, está perto de tudo, perto da escola, perto da farmácia, perto do supermercado, então lá vai ser melhor. É uma casa nova, mas vai ser melhor. Quando a gente muda de cidade por causa da profissão, os filhos precisam saber por que a gente está mudando. Às vezes eles não ficam sabendo, mas eles ficam curiosos, eles querem saber por quê que a gente mudou. Então, eles pedem para ter essa participação. A missão da família é glorificar a Deus. Família é instituição de Deus. Quem criou a família foi Deus. Quem criou o casamento foi Deus. Quem dá filhos ao casamento é Deus. Então família é coisa de Deus. E não é só família cristã não, é a família. Não importa que povo, que raça, que lugar, onde eles estejam. Deus se interessa com cada detalhe, com cada coisa que acontece em cada família. Isso é uma visão clara da palavra de Deus. É por isso que a gente precisa acreditar, a gente precisa amadurecer, a gente precisa entender que ainda que haja sofrimento, nós temos que nos alegrar, temos que nos responsabilizar. Gente, nós não podemos deixar que a família perca essa visão de vista. Quando Deus chamou o povo de Israel e o fez passar pelas nações, o fez passar pelo deserto, é para que a glória dele se manifestasse através do povo. Então, se a família cristã ela está em todos os lugares, então a glória de Deus vai encher essa terra, como as águas cobrem o mar. Onde houver uma família cristã, então lá a glória de Deus vai se manifestar. É como as águas cobrem o mar. A visão, a história e a missão. A palavra de Deus nos ensina isto e nos dá tudo o que precisamos para cumprirmos o propósito maior, que é glorificar a Deus em todas as circunstâncias. Então, vamos repetir o nosso slogan de hoje de manhã. Creio que o ensino da palavra de Deus é a base da transformação de cada indivíduo. Se eu não ensino a palavra, a minha família vai se corromper. A minha família vai viver sem conhecimento e ela será destruída. Oséias diz isso. Se a sua família vive sem esse conhecimento da visão de Deus, ela vai ser destruída. Ela vai se corromper, ela vai se envolver, ela vai se tornar uma produção do mundo e não uma produção do reino de Deus. Existem dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Não existe mais nenhum. São esses dois, não tem meio termo. É que eu tenho o reino da minha casa. Não existe isso. Ou nós estamos caminhando na direção do reino de Deus, ou estamos caminhando na direção do reino de Satanás. Não tem meia escolha, não tem meio termo, não tem meio caminho. Não tem um lugar onde você para, que não faz parte nem de um reino nem de outro. Eu fui pastor em Mantena. Foi a minha primeira igreja depois de formado. Mantena, Minas Gerais, lá na divisa com o Espírito Santo. Lá tem um lugarzinho pequenininho, tamanho menor do que um bairro nosso aqui. Pega um bairro pequeno nosso, lá é menor. É chamado de Contestado. Ali em 66, Magalhães Pinto lutou muito contra os outros para recuperar aquele pedaço de terra para Minas Gerais, para recuperar o município de Mantena. E o Contestado ficou. Contestado não é Espírito Santo nem é Minas Gerais. É uma terra sem lei. É uma terra sem lei. Lá não tem delegado, lá não tem polícia, lá não tem banco, lá não tem escola, não tem nada. Lá só tem algumas pessoas. Quando as pessoas estão fugindo da polícia do Espírito Santo ou de Minas Gerais, vão para o Contestado. Não existe isso em relação à família. Quer dizer que a minha família é um contestado aqui, não tem reino de Deus nem reino de Satanás. Creio que se nós ensinarmos, se nós passarmos a visão da palavra de Deus que ela tem para a família, para toda a família vai encontrar esse caminho e a família vai ser feliz, bem-sucedida, porque ela vai cumprir o propósito de implantar o reino de Deus. E isso vai glorificar a Deus, não importa onde ou em que contexto a família esteja. Feche os seus olhos, vamos orar. Realização nafrequência.com. Sua estação é aqui.